Fundos imobiliários. Com certeza você já ouviu falar, sabe o que são, mas independente se você já investe ou não investe, vale a pena você ficar comigo até o final, porque eu vou levantar 10 vantagens e 10 desvantagens para você prestar atenção e não cair em roubada. Então, fica comigo até o final. Vamos falar sobre fundos imobiliários, mas antes disso, vale lembrar, como sempre, se inscreve, curte, compartilha e ativa as notificações, beleza? Agora vamos para o vídeo que eu tenho bastante coisa para falar para você a respeito de fundos imobiliários, que é, se não um dos mercados que mais crescem aqui no Brasil. E só para você ter uma ideia, básico, fundos imobiliários, o que eles são? São investimentos coletivos, onde vários investidores eles têm acesso a imóveis, como hotéis, como galpões logísticos, como lajes corporativas, entre vários outros, e tem também os de papel, que aí o investidor ele tem acesso a dívidas imobiliárias. Então são fundos onde os investidores têm acesso a esse tipo de empreendimento ou dívida imobiliária e são negociados na bolsa, assim como ações, ETFs e também BDRs, tá? Só que qual que é o tamanho desse mercado, né? Só para você ter uma ideia, de 2018 para cá, em 2018 a gente tinha 208 mil pessoas investindo em fundos imobiliários. Agora, em 2021, na verdade, se a gente for pegar ali o ano de 2021, fechou o ano com 1.546.000 investidores em fundos imobiliários. Ou seja, 7 vezes mais pessoas, pouco mais, né? 7 vezes mais pessoas investindo em fundos imobiliários em 2021 do que em 2018. Em só 3 anos. Então cresceu demais. Hoje a gente tem aqui no Brasil mais ou menos 400 fundos imobiliários abertos, que aí qualquer investidor pode ir lá através da bolsa e comprar. E o valor de mercado de todos os fundos imobiliários aqui no Brasil, ele está batendo aproximadamente 190 bilhões de reais. Então é um mercado gigantesco. Você já deve ter ouvido falar, é um mercado que atrai cada vez mais a atenção do investidor brasileiro por alguns motivos. Principalmente as vantagens que eu vou comentar aqui. Mas é interessante a gente saber as vantagens desse mercado também, porque nem tudo são flores nos fundos imobiliários. E eu quero começar já com as desvantagens, para você ter atenção a esses pontos e não entrar na festa e falar, pô, fundo imobiliário é o melhor investimento que existe no mundo, vou colocar meu dinheiro lá, pronto, acabou. Presta atenção nas vantagens primeiro. Tá? Primeira grande desvantagem do fundo imobiliário, risco de vacância. É uma das principais preocupações que quem vai investir em fundo imobiliário tem, assim como qualquer dono de imóvel. Qual que é o risco de vacância? É o risco de eu ter um imóvel e ele não estar alugado. Simples. Então, se eu tenho em um fundo imobiliário que tem não só um imóvel, né, mas vai ter vários imóveis, e esses imóveis eles estão vagos, ou seja, eu não tenho ninguém pagando o aluguel, quer dizer que eu estou tendo menos receita. Então, é um risco para o fundo, obviamente é um risco que se transmite ao investidor, você, eu, qualquer pessoa que tiver com cotas desse fundo. Tá? Segunda grande desvantagem dos fundos imobiliários, o risco de inadimplência. Aí não quer dizer que ele está vago, pior, ele está ocupado, só que quem está não está pagando. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, eu tenho ali um inquilino, eu tenho alguém que está ocupando um imóvel dentro do meu fundo imobiliário, e esse inquilino, essa pessoa que está alocando, essa empresa que está alocando, ela não está pagando o aluguel. E aí eu tenho, de novo, menos receita e isso impacta o fundo, impacta também você e eu, investidor. Outro risco, ou outra desvantagem do fundo imobiliário, a exposição a riscos específicos do setor. Se o setor imobiliário ele está enfrentando uma crise, algum problema, os fundos imobiliários, eles são investimentos específicos do setor imobiliário e se a gente tem ali uma disfunção entre demanda e oferta, ele acaba sofrendo esse impacto também. Tá? Então esse é um risco, uma desvantagem que os fundos imobiliários eles têm. Dependência do gestor é uma outra desvantagem do fundo imobiliário. O desempenho do fundo imobiliário ele acaba dependendo um pouquinho disso. Tá? Acaba dependendo do gestor, a capacidade dos gestores de tomarem boas decisões, porque ele é um fundo. Assim como você vê um fundo de ações, que compra ações de empresas, um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, tem um gestor ali por trás que vai acabar tomando as decisões nesse fundo.
Tá? Claro, não uma pessoa sozinha, várias pessoas, né, analistas, para tomar boas decisões, mas está centralizada a decisão na mão dos gestores. E você, investidor, está exposto a isso. Então você tem essa desvantagem também, que é a dependência do gestor. Limitações de liquidez. Tá? Até se você for pensar, fala, pô, Fabrício, mas liquidez do fundo imobiliário ele é líquido, né? É até uma das vantagens que eu vou comentar, mais líquido, por exemplo, que um imóvel, né? Com certeza. Mas ele tem também algumas limitações em liquidez, principalmente porque se a gente for pensar nos imóveis que o fundo imobiliário tem e o fundo imobiliário, o gestor decide se desfazer de um imóvel. Ele não vai ter um imóvel que é uma casa de R$500 mil, por exemplo. Vai ter uma casa, um apartamento de 300 mil. Vai ter um galpão logístico que vale milhões de reais. Vai ter um shopping que vale milhões de reais. Um prédio comercial também, por exemplo, aqui na Faria Lima, que também vale milhões de reais. Então, qual é a chance ou qual é o tempo que leva para um fundo que é detentor desse imóvel se desfazer desse imóvel? Para fazer uma outra aquisição, para fazer um investimento em outro imóvel, para poder também sanar dívidas caso aconteça, qual o tempo que ele demora para se desfazer desses imóveis? Essa é uma desvantagem do fundo imobiliário que você não vai ouvir em qualquer lugar também. Fala, não, mas tem liquidez? Tá, mas os imóveis que o fundo imobiliário ele tem, não tem essa liquidez toda, são valores altos. Então não é tão comum você ver essa liquidez ela acontecendo. Tem o risco de desvalorização, uma outra desvantagem dos fundos imobiliários. E aí o risco de desvalorização também, impactos econômicos, abalam os fundos. Por exemplo, a gente tem ali a inflação, impacta, a gente vai olhar para o mercado dos fundos imobiliários, ele é sensível a variações na nossa economia. Inflação, Selic, decisões que o nosso governo vai tomar a respeito da economia, o próprio fundo imobiliário ele tem variações e pode ter desvalorização em relação a isso. Além disso, outra desvantagem, taxas e impostos. Os fundos imobiliários eles têm taxas de administração, é um fundo normal, então ele tem ali a sua taxa de administração. E impostos, muita gente fala, pô, mas não tem imposto de renda, porque o dividendo, né, eu ganho mês a mês, tá, isso está nas vantagens e é um fato, se ainda não tem o imposto de renda sobre os dividendos, mas se o fundo imobiliário ele tiver valorização e você vender a cota, você paga imposto de renda na valorização. Então você tem ali o imposto de renda, não dos dividendos, mas sim na venda valorizada. Concentração de investimentos. Alguns fundos imobiliários podem ter uma concentração elevada de investimentos em um único setor ou região geográfica do país. Então, às vezes você pega um fundo imobiliário, por exemplo, que ele está muito concentrado na região sul-sudeste. Tá? E a região tem algum problema, a região está com alguma crise no setor imobiliário. Isso impacta também os resultados do fundo. Então, existem alguns fundos imobiliários que têm uma concentração de investimentos em algum setor, como a gente viu ali também há alguns anos atrás, a demanda por galpões logísticos, pelo aumento nas compras online, os fundos que tinham galpões logísticos, eles deram uma valorizada, ponto positivo. Mas a gente teve também a desocupação de várias lajes corporativas, e aí o fundo que tinha muitos prédios, onde tinham escritórios, locais de trabalho, empresas estavam ali, foram desocupados. Tá? Muitos coworks, por exemplo, acabaram sendo desocupados nessa época, e aí o fundo ele tem um grande impacto com vacância, também tem um impacto com inadimplência. Então, a exposição a um setor, a concentração de investimento num determinado setor ou região geográfica pode impactar, é uma grande desvantagem para o fundo imobiliário. Outra grande desvantagem, a falta de transparência, que nem todos os fundos imobiliários têm o mesmo nível de transparência em relação aos seus investimentos e despesas. Tá? Então, isso é um detalhe interessante para ficar para ter atenção, né? Um detalhe bem interessante para você ficar esperto, tá? E isso pode dificultar até a avaliação do desempenho do fundo, né? Então, se você não tem acesso à informação, como que você faz uma avaliação clara ou precisa sobre o desempenho do fundo? Um pouquinho complexo de fazer. E por último, a última grande desvantagem dos fundos imobiliários, a instabilidade econômica, que eu até já falei aqui algumas vezes. Os fundos imobiliários eles podem ser afetados por instabilidade econômica e mudanças nas condições do mercado.
Isso pode resultar numa volatilidade nos preços, aí com certeza isso pode desagradar bastante o investidor, porque o valor das cotas pode ter uma grande queda, como aconteceu aí e vem acontecendo no mercado dos fundos imobiliários nos últimos tempos, tem tido resultados na valorização das cotas não muito positivos. Então essas foram as 10 grandes desvantagens que eu listei aqui dos fundos imobiliários, e se tem o lado ruim, tem também o lado bom, que é o que eu quero falar para você agora, que são as grandes vantagens, as 10 grandes vantagens de se investir nos fundos imobiliários. Primeira, diversificação. Por que diversificação? Eu falei sobre a concentração de investimentos, tá, mas quando a gente olha para o fundo imobiliário, você tem uma diversificação em vários imóveis. Se fosse pegar, por exemplo, 500 mil hoje, você fala, bom, eu compro um imóvel para colocar ele para alugar, ou para esperar ele valorizar e revender, ou eu invisto em um fundo imobiliário. Você colocar esse dinheiro no fundo imobiliário, primeiro, você consegue já com mais facilidade comprar. Tá? Você consegue diversificar em mais de um fundo. Então você consegue pegar vários fundos que vão estar espalhados em vários setores, ter vários imóveis e assim você tem a sua diversificação. Você tem um risco muito menor quando você faz uma diversificação maior. Tá no setor imobiliário? Sim, mas você tem muito mais imóveis, acesso à participação de cotas, né, das cotas dos fundos, e aí com isso participação no resultado, desempenho de mais imóveis. Segunda vantagem, a rentabilidade. Os fundos eles podem ter uma rentabilidade atrativa, tá, principalmente devido ao recebimento dos aluguéis mensais e a valorização do patrimônio ao longo do tempo. São vários imóveis, já deve ter ouvido alguém falar isso para você em algum momento da sua vida, que quem compra terra não erra. Não se encaixa exatamente aqui no exemplo, mas os imóveis eles tendem a se valorizar ao longo do tempo, como a gente viu aí ao longo de décadas na nossa história. Os imóveis se valorizando, fundos imobiliários têm imóveis, eles também tendem a valorizar. Isso é uma segunda vantagem, que é a rentabilidade. Terceira vantagem, acesso ao mercado imobiliário. Através do fundo imobiliário você tem muito mais fácil acesso, porque os fundos imobiliários eles te permitem, com R$10 hoje, comprar cota no fundo imobiliário. Menos que isso, até tem alguns fundos que são negociados a 9 e pouquinho, mas com R$10 você consegue comprar a cota de um fundo imobiliário que tem 50 imóveis sob a sua gestão, por exemplo. Então, só um exemplo, tá? Mas você tem ali com R$10, R$100, R$200, tá? Com R$200 você consegue comprar cota, ou uma ou mais cotas de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então você tem bastante acesso. Quarta vantagem é a liquidez. E aí é um ponto. Eu comentei a falta de liquidez dos imóveis do fundo imobiliário, mas as cotas do fundo, elas são negociadas facilmente na Bolsa de Valores. Então se você tem ali uma carteira de R$500 mil diversificada ali em 10 fundos imobiliários, se você quiser se desfazer de parte dessa carteira, eu quero vender porque o mercado ele não ele está caindo e eu não acredito que ele vai se recuperar e eu estou preocupado com o curto prazo e eu preciso me desfazer disso rápido. Se você tivesse um apartamento de 500 mil, por exemplo, você não conseguiria cortar uma parte desse apartamento e vender a sua sala. Não daria para você vender, o meu filho ele mudou, eu vou vender o quarto do meu filho. Passou aí dos 18 anos, já saiu de casa, então eu vou cortar o quarto dele aqui, eu vou vender só o quarto dele, para eu poder ter uma liquidez. Você não consegue fazer. Agora, se você tiver uma carteira de fundos imobiliários, você consegue, por exemplo, de R$500 mil, pegar parte dessa carteira e, com uma alta liquidez, ter acesso a 20, 30, 50 mil reais, por exemplo, vendendo na bolsa. Tá? Quinta grande vantagem, isenção de IR sobre os dividendos. Então, os rendimentos que eles são distribuídos pelos fundos, os chamados aluguéis dos fundos imobiliários, os dividendos, que são rendimentos que você recebe geralmente de forma mensal, tá? São distribuídos, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então essa é uma boa vantagem. E para você que tem um imóvel e põe ele para alugar, por exemplo, você entra na tabela de tributação de imposto de renda. Então, quando você olha para o fundo imobiliário, você fala, de um lado, se eu tiver o imóvel, eu sou tributado sobre o aluguel. No imposto de renda, sobre os dividendos, eu não sou tributado. Qual dos dois vai fazer mais sentido, não é verdade? Pois é. Não é uma recomendação, também não estou falando para você que faz mais sentido, vale mais a pena, mas você começa a pensar duas vezes. Se de um lado você tem tributação, do outro não, provavelmente você vai tomar a decisão onde você não é tributado.
e no caso dos dividendos você não é. Sexta vantagem, baixo custo de entrada. Como eu falei, é acessível, então os fundos imobiliários eles permitem que os investidores adquiram uma fração com parte do patrimônio. O imóvel que vale milhões, tá? Muita gente fala que você vai ter uma participação daquele imóvel. No fim das contas, não é isso na prática, tá? Mas você tem uma participação do desempenho daquele imóvel. Então, você compra uma cota do fundo que tem a dominância daquele imóvel e aí você tem uma participação daquilo que é pago em aluguel, né? Ou seja, da dívida imobiliária também. Você tem uma fração da participação daquilo como resultado. Então, tem esse baixo custo de entrada. Sétima vantagem, a gestão profissional. A gestão profissional, os fundos imobiliários eles contam com uma gestão profissional, então você está exposto à decisão do gestor, como eu comentei. Então você depende da decisão do gestor. Só que o gestor não é qualquer um. Você não vai pegar o seu dinheiro e deixar na mão de qualquer pessoa que você encontrou na rua. Não, é um cara que tem certificações, tem habilitações para fazer aquela função de gestor de fundo imobiliário. Você está exposto a um especialista. Não é ruim, né? Claro que nem sempre ele vai tomar as melhores decisões, somos humanos, estamos sujeitos a erro, mas você está exposto a uma pessoa, o seu capital vai estar exposto ao risco de uma pessoa que entende do assunto, tá? Um especialista no assunto, que são os gestores dos fundos imobiliários. Oitava vantagem, o acesso a propriedades de alto valor, como eu comentei, imóveis que valem milhões, você tem acesso a uma participação do resultado que esse imóvel vai entregar para o proprietário, que é, no caso, o fundo. A nona vantagem, a facilidade de acompanhamento. Você consegue acompanhar o desempenho, tem desempenho de resultados, que você vai aprofundar um pouquinho mais, fazer uma análise mais fundamentalista do próprio fundo, né, saber o desempenho dele, vacância, que aí você vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho para estudar e pesquisar, mas você consegue ter acesso fácil, isso é público sobre os fundos imobiliários, mas você consegue ter um acesso ao desempenho da carteira também. Se você comprou na bolsa, ele vai estar ali na sua carteira, na sua corretora, na parte de renda variável. Você consegue acompanhar o desempenho, tanto pagamento de dividendos, quando ele acontece, entra lá no extrato da sua corretora, quanto da variação do fundo, se ele está em alta, está em baixa, a variação da cota, se o fundo está valorizando ou desvalorizando. E por último, a décima vantagem, proteção contra a inflação. Os aluguéis são pagos pelos inquilinos dos imóveis, eles são corrigidos pela inflação, o que garante uma proteção contra a desvalorização da moeda ao longo do tempo. Então, isso também é uma grande vantagem que você, investidor, tem que se preocupar. É um ponto que a gente, às vezes, não se preocupa, né, ou não tem tanta atenção, porque não tem como calcular ou acertar a inflação dos próximos 30 anos. Tá? Se você souber como, comenta aqui embaixo, me avisa, manda um direct lá no meu Instagram, @FabrícioDuarte, mas provavelmente você não vai saber, é muito difícil, e realmente é algo que a gente não sabe, então nas projeções a gente não costuma colocar, mas a gente tem que considerar, porque é a desvalorização da moeda, tá? É a desvalorização do seu poder de compra ao longo do tempo. E se os fundos imobiliários têm essa valorização, ótimo, porque com essa correção garante que o que você está ganhando agora, lá na frente, supostamente, vai ter o mesmo valor, o mesmo poder de compra que você teria hoje. Isso é fundamental para qualquer investimento. Então, listadas as desvantagens e as vantagens dos fundos imobiliários, o que fica para a gente de ponto de atenção, tá? Porque aqui nunca é, dos episódios que eu gravo no Money Play, recomendação de investimento. Tem muito ponto positivo, muito ponto para ter atenção nos fundos imobiliários. Mas é que vem já há algum tempo crescendo demais esse mercado e muitas pessoas defendendo como se fosse o melhor e o mais seguro dos investimentos disponíveis por aí, quando na verdade tem seus prós e contras, como eu levantei aqui. Então o que fica de lição ou de ponto de atenção para você, investidor? Primeiro, você tem que estudar. A conclusão que a gente tira é que você precisa estudar sobre o fundo imobiliário, primeiro para saber se ele faz sentido com a sua estratégia de investimentos, e segundo, para saber se o investimento que você está pretendendo fazer, se o fundo que você quer investir, se ele tem bons fundamentos. Igual quando você vai avaliar uma empresa. Vou comprar uma ação? Tá. Mesma base de análise praticamente que você faz para comprar uma ação vai servir para um fundo imobiliário. Você precisa estudar e entender ativo por ativo.
Vou investir em fundo imobiliário, vou pegar aqui qualquer um, ou vou pegar o que pagou o maior dividend yield no ano passado, o maior dividendo no ano passado, e vou colocar meu dinheiro nele. Estuda ativo por ativo, tá? Vai dar uma olhada na vacância, vai dar uma olhada na inadimplência, vai dar uma olhada onde estão espalhados os imóveis, quais são esses imóveis, por exemplo. A gente está falando do seu dinheiro. Então, o mínimo é ter uma preocupação com ele em qual imóvel ele vai estar vinculado, ele vai estar atrelado. E por último, e não menos importante, se você não entende nada desse mercado, está começando agora, custa nada você buscar uma ajuda qualificada. Um profissional qualificado que possa te dar boas orientações, que possa já trazer um conteúdo mais mastigado, te assessorar com esse tipo de investimento. Essa é a conclusão que a gente deixa depois de olhar vantagens e desvantagens. Curtiu a lista? Gostou das vantagens, das desvantagens? Vê mais algum ponto, positivo ou negativo, sobre fundos imobiliários? Alguma experiência? Comenta aqui embaixo. Se você quiser mais informações sobre fundos imobiliários em próximos episódios, manda aqui também para a gente saber. E se você curtiu, deixa o seu like. Se não curtiu, deixa o like aí também. Não tem problema não, é só clicar. Agora você que ainda não é inscrito, vale reforçar, se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações para você receber também a notificação de quando a gente lançar novos episódios. Seguir a gente lá no Instagram, @MondayPlay_podcast, e o meu pessoal, @oFabrício Duarte. Te espero aqui no próximo Monday Play. Tchau!